Desregulamentações do sistema imune, hipersensibilidades, autoimunidade, transplantes, tumores e imunoterapia. O sistema imune, primoroso em sua capacidade de discriminar entre o próprio e o não próprio, ocasionalmente desregula-se, levando a reações imunopatológicas que prejudicam o hospedeiro. Estas desregulações manifestam-se em um espectro de condições, desde as reações de hipersensibilidade, respostas imunes, exacerbadas a antígenos inócuos, até as doenças autoimunes, onde o sistema imune ataca erroneamente os tecidos do próprio organismo. A imunologia dos transplantes aborda os desafios de prevenir a rejeição de órgãos transplantados, enquanto a imunologia dos tumores explora a complexa interação entre o sistema imune e o cancro. A imunoterapia surge como uma abordagem terapêutica promissora, visando modular o sistema imune para tratar estas e outras doenças imunomediadas. Hipersensibilidades, respostas imunes exacerbadas. As reações de hipersensibilidade são respostas imunes excessivas ou inadequadas, que causam dano tecidual. Classificam-se em 4 tipos, com mecanismos e mediadores distintos. Tipo I. Hipersensibilidade imediata, alergia, mediada por anticorpos, IgE e mastócitos. Na sensibilização, a exposição inicial a um alergênio, antígeno inócuo, induz a produção de IgE por linfócitos B auxiliares TH2, induzidos por IL-4. A IgE liga-se com alta afinidade a receptores FcRI em mastócitos e basófilos. Na reexposição, o alergênio liga-se à IgE já fixada nos mastócitos, agregando os receptores FcRI e desencadeando a degranulação imediata. Os mastócitos libertam mediadores pré-formados, histamina, triptase, quimase, heparina, e sintetizados de novo, leucotrienos, C4, D4, E4, prostaglandina D2, fator de ativação plaquetária, PAF, citocinas como TNF-A e IL-4. A histamina causa vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, broncoconstrição e prurido. Os leucotrienos são mais potentes que a histamina na broncoconstrição e permeabilidade vascular. A prostaglandina D2 contribui para a broncoconstrição e quimiotaxia de neutrófilos e eosinófilos. As citocinas amplificam a resposta inflamatória e promovem a resposta TH2. Manifestações clínicas variam desde rinite alérgica, asma brônquica, urticária, angioedema, alergias alimentares, até anafilaxia sistêmica, reação grave e potencialmente fatal com hipotensão, broncoconstrição severa e choque. Células efetoras principais: mastócitos, basófilos, linfócitos, TH2, eosinófilos, na fase tardia. Moléculas mediadoras: IgE, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas. Tipo 2. Hipersensibilidade, citotóxica, mediada por anticorpos, IgG ou IgM, dirigidos contra antígenos na superfície celular ou matriz extracelular. Os anticorpos ativam o sistema complemento, via clássica, ou induzem citotoxicidade celular, dependente de anticorpos, ADCC, mediada por células NK, macrófagos ou neutrófilos, levando a lise celular ou dano tecidual. Exemplos: reações transfusionais, incompatibilidade ABO, ou RH, doença hemolítica do recém-nascido, incompatibilidade RH, anemia hemolítica autoimune, púrpura trombocitopênica autoimune, miastenia graves, anticorpos contra receptores de acetilcolina, doença de Graves, anticorpos contra receptores de TSH, células efetoras principais linfócitos B, produtores de IgG e IgM, sistema complemento células fagocíticas, macrófagos, neutrófilos, células NK, moléculas mediadoras, IgG, IgM componentes do complemento, C3A, C5A, MAC, receptores FcGEC.
Tipo 3. Hipersensibilidade por imunocomplexos, mediada pela formação de imunocomplexos, antígeno-anticorpo, IgG ou IgM, que se depositam nos tecidos, ativando o sistema complemento e atraindo neutrófilos. A ativação do complemento gera anafilotoxinas, como C3A e C5A, e quimiotaxia de neutrófilos. Neutrófilos libertam enzimas lisossomais e espécies reativas de oxigênio, ROS, causando dano tecidual e inflamação, como vasculite, glomerulonefrite e artrite. Exemplos incluem doença do soro, reação a soro heterólogo, reação de Artus, reação local após injeção intradérmica de antígeno em indivíduo pré-sensibilizado com IgG, glomerulonefrite pós-estreptocócica, lúpus eritematoso sistêmico, LES, e artrite reumatoide, AR, em parte. As células efetoras principais são neutrófilos, sistema complemento e linfócitos B, produtores de IgG e IgM. As moléculas mediadoras incluem imunocomplexos, componentes do complemento como C3A, C5A e C5b9, enzimas lisossomais e ROS. Tipo 4. Hipersensibilidade tardia ou celular, mediada por linfócitos T, não por anticorpos, e desenvolve-se 24 a 72 horas após a exposição ao antígeno, uma reação tardia. Subdivide-se em 4 tipos. Tipo IVA, mediada por TH1. Linfócitos T, CD4+ TH1 são ativados por antígenos, libertando citocinas como IFNG, TNF-A e IL-2, que ativam macrófagos e linfócitos T, CD8+ citotóxicos, CTLs. Macrófagos ativados contribuem para a inflamação granulomatosa, granulomas e dano tecidual crônico. CTLs destroem células-alvo que apresentam o antígeno. Exemplos incluem dermatite de contato, reação ao níquel, era venenosa, tuberculose, reação tuberculínica, formação de granulomas, granulomatose de Wegener e esclerose múltipla, em parte. As células efetoras principais são linfócitos T, CD4+, TH1, macrófagos e linfócitos T, CD8+, CTLs. As moléculas mediadoras incluem citocinas, como IFNG, TNF-A e IL-2, quimiocinas, enzimas lisossomais e ROS. Tipo IVB, mediada por TH2, linfócitos T, CD4+, TH2, são ativados e libertam citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, que promovem a inflamação eosinofílica e a ativação de mastócitos. Eosinófilos libertam substâncias tóxicas que causam dano tecidual. Exemplos incluem dermatite de contato, reação alérgica a certos químicos, e asma alérgica crônica, em parte. As células efetoras principais são linfócitos T, CD4+, TH2, eosinófilos e mastócitos. As moléculas mediadoras incluem citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, quimiocinas, mediadores de mastócitos e substâncias tóxicas de eosinófilos. Tipo IVC, mediada por CTL, linfócitos T, CD8+, CTLs, são ativados e destroem diretamente células-alvo que apresentam o antígeno, causando dano tecidual. Exemplos incluem dermatite de contato, reação a certos químicos, rejeição de transplante de medula óssea, doença enxerto versus hospedeiro, DSA e algumas doenças autoimunes órgão-específicas, como diabetes tipo 1 e tiroidite de Hashimoto. As células efetoras principais são linfócitos T, CD8+, CTLs. As moléculas mediadoras incluem perforina, granzimas e FASL. Tipo D, mediada por neutrófilos, linfócitos T, CD4+, libertam quimiocinas que atraem neutrófilos. Neutrófilos libertam enzimas lisossomais e ROS, causando dano tecidual. Exemplos incluem dermatite de contato pustulosa e síndrome de Sweet. As células efetoras principais são neutrófilos e linfócitos T, CD4+. As moléculas mediadoras incluem quimiocinas, como CXL8, enzimas lisossomais e ROS. Doenças autoimunes. Ataque ao próprio. As doenças autoimunes resultam da quebra da autotolerância, levando o sistema imune a atacar componentes do próprio organismo.
Fatores genéticos, como genes HLA e genes não HLA, e ambientais, como infecções, fatores hormonais, estresse e exposição a certos químicos, contribuem para a autoimunidade. Mecanismos de autoimunidade incluem falha na tolerância central, com defeitos na seleção negativa de linfócitos T e B autorreativos no timo e medula óssea, e falha na tolerância periférica, com deficiência em TREGs, anergia, deleção ou ignorância antigênica. Mimetismo molecular também é um mecanismo onde há semelhança entre antígenos de patógenos e autoantígenos, levando à ativação cruzada de linfócitos T ou B autorreativos após infecção. Exemplos incluem febre reumática, após infecção por Streptococcus pyogenes, e síndrome de Guillain-Barré, após infecção por Campylobacter jejuni. Ativação por bystander, onde inflamação local causada por infecção ou dano tecidual pode ativar células apresentadoras de antígeno, APCs, e linfócitos T autorreativos que normalmente seriam tolerantes, é outro mecanismo. Libertação de antígenos sequestrados, onde antígenos normalmente isolados do sistema imune, como proteínas do cristalino do olho, espermatozoides e componentes do sistema nervoso central, são libertados devido a trauma ou infecção, desencadeando uma resposta autoimune. Desregulação da rede idiotípica, um desequilíbrio na rede de anticorpos anti-idiotípicos que regulam as respostas imunes, também pode ocorrer. As doenças autoimunes podem ser órgão-específicas, afetando um órgão ou sistema, ou sistêmicas, afetando múltiplos órgãos e sistemas. Exemplos de doenças autoimunes. Órgão-específicas incluem diabetes tipo 1, com destruição de células V pancreáticas por linfócitos T, CD8+, e autoanticorpos. Tiroidite de Hashimoto, com destruição da tiroide por linfócitos T e autoanticorpos. Doença de Graves, com autoanticorpos estimuladores do receptor de TSH, esclerose múltipla, com desmielinização do sistema nervoso central mediada por linfócitos T e autoanticorpos, e doença inflamatória intestinal, DI, Crohn e colite ulcerosa. Exemplos de doenças autoimunes sistêmicas incluem lúpus eritematoso sistêmico, LES, com autoanticorpos contra DNA, proteínas nucleares, plaquetas e eritrócitos, com formação de imunocomplexos e dano em múltiplos órgãos, artrite reumatoide, AR, com autoanticorpos, fator reumatoide e anticorpos anti-CCP. E inflamação sinovial, mediada por linfócitos T e citocinas, esclerodermia sistêmica e síndrome de Sjögren. Imunologia dos transplantes, rejeição e tolerância. O transplante de órgãos é um procedimento terapêutico vital, mas desafiado pela rejeição imunológica do enxerto pelo sistema imune do receptor. A rejeição é desencadeada pelo reconhecimento de moléculas MHC, HLA em humanos, aloantigênicas, ou seja, diferentes do próprio, no enxerto pelo sistema imune do receptor. Reconhecimento aloantigênico. Linfócitos T do receptor podem reconhecer moléculas MHC aloantigênicas no enxerto por duas vias. Via direta, onde linfócitos T do receptor reconhecem diretamente moléculas MHC aloantigênicas intactas nas células do doador. E via indireta, onde linfócitos T do receptor reconhecem péptidos aloantigênicos derivados de moléculas MHC do doador, apresentados por APCs do receptor. A via direta é mais importante na rejeição aguda, enquanto a via indireta contribui para a rejeição crônica. Tipos de rejeição: rejeição hiperaguda. Ocorre minutos a horas após o transplante, mediada por anticorpos pré-existentes no receptor contra antígenos do doador, como anticorpos anti-HLA pré-transplante ou anticorpos ABO em transplantes ABO incompatíveis. Os anticorpos ligam-se ao endotélio vascular do enxerto, ativam o complemento, causando trombose vascular e necrose isquêmica do enxerto. Prevenção: testes de compatibilidade, ABO, e cross-match,
que é um teste para detectar anticorpos pré-existentes no receptor contra as células do doador. Rejeição aguda ocorre dias a semanas após o transplante, mediada principalmente por linfócitos T aloreativos do receptor. Linfócitos T, CD4+ e CD8+ infiltram o enxerto, causando dano tecidual direto, CTLs, e inflamação mediada por citocinas, TH1. Rejeição aguda humoral também pode ocorrer, mediada por anticorpos aloantigênicos de novo produzidos pelo receptor, que lesam o endotélio vascular do enxerto e ativam o complemento. Tratamento: imunossupressão intensiva, incluindo corticosteroides, anticorpos antilinfócitos T e imunossupressores. Rejeição crônica ocorre meses a anos após o transplante e é a principal causa de falha tardia do enxerto. Envolve mecanismos complexos e multifatoriais, incluindo rejeição mediada por linfócitos T, via indireta, rejeição humoral crônica, por anticorpos aloantigênicos de novo, isquemia crônica, lesão por reperfusão e fatores não imunológicos como hipertensão, hiperlipidemia e toxicidade de imunossupressores. Caracteriza-se por fibrose intersticial, vasculopatia do enxerto e perda gradual da função do órgão. O tratamento é limitado e menos eficaz do que para a rejeição aguda. Imunossupressão, essencial para prevenir e tratar a rejeição. Regimes imunossupressores incluem indução, imunossupressão intensa no período peritransplante para prevenir a rejeição aguda inicial, utilizando anticorpos antilinfócitos T, como globulina antitimócito, ATG, basiliximab e daclizumab, além de corticosteroides. Manutenção, imunossupressão a longo prazo para prevenir rejeição crônica, utilizando inibidores da calcineurina como ciclosporina e tacrolimus, antiproliferativos como azatioprina e micofenolato mofetil, inibidores de mTOR como sirolimus e everolimus, e corticosteroides em doses baixas. Terapia de rejeição, imunossupressão intensiva para tratar episódios de rejeição aguda, incluindo pulsos de corticosteroides, anticorpos antilinfócitos T, imunoglobulina intravenosa, IgIV e plasmaferese na rejeição humoral. Tolerância de transplante, indução de tolerância imunológica ao enxerto, ou seja, ausência de resposta imune rejeitante específica ao enxerto, sem necessidade de imunossupressão contínua. Estratégias para induzir tolerância incluem transplante de medula óssea do doador juntamente com o órgão, quimerismo misto, terapia celular com infusão de tregs do doador ou do receptor, bloqueio de vias coestimulatórias e modificação genética do enxerto para reduzir a imunogenicidade. Imunologia dos tumores, imunossurveillance e imunoevasão. A imunologia dos tumores estuda as interações entre o sistema imune e as células tumorais, abrangendo a imunossurveillance, que é a vigilância imune contra o cancro, a resposta imune antitumoral e os mecanismos de escape e evasão tumoral. Imunossurveillance. Teoria de que o sistema imune vigia continuamente o organismo, reconhecendo e eliminando células tumorais emergentes, antes que se desenvolvam em tumores clinicamente detetáveis. Células NK e linfócitos T, CD8+, CTLs desempenham um papel central na imunossurveillance, reconhecendo e destruindo células tumorais que expressam antígenos tumorais, ou que perderam a expressão de MHC classe I. Antígenos tumorais, moléculas expressas preferencialmente ou exclusivamente por células tumorais, que podem ser reconhecidas pelo sistema imune. Classificam-se em antígenos associados a tumores, TAAs, expressos tanto em células tumorais como em células normais, mas em níveis mais elevados em tumores. Exemplos incluem antígeno carcinoembrionário, CEA, antígeno prostático específico, PSA, AR2-neu, MAGE1 e MART1.
Antígenos tumor-específicos, TSAs, expressos apenas em células tumorais, e não em células normais. Exemplos incluem antígenos neoantígenos, resultantes de mutações somáticas específicas do tumor, e antígenos virais em tumores induzidos por vírus, como HPV-E6 e E7, em cancro do colo do útero. Resposta: imune antitumoral. Resposta complexa, envolvendo imunidade inata e adaptativa. Células NK, macrófagos e células dendríticas iniciam a resposta inata. Células dendríticas capturam antígenos tumorais e apresentam-nos a linfócitos T nos linfonodos, iniciando a resposta adaptativa. Linfócitos T, CD8+. CTLs são os principais efetores da resposta antitumoral celular, reconhecendo e destruindo células tumorais que apresentam antígenos tumorais em MHC classe I. Linfócitos T, CD4+, auxiliares TH1, também contribuem, produzindo IFNG, que ativa macrófagos e potencia a atividade de CTLs. Anticorpos antitumorais, IgG, podem mediar ADCC e ativação do complemento, mas o seu papel protetor é menos claro em muitos tipos de cancro. Mecanismos de escape e evasão. Tumoral. Tumores desenvolvem múltiplos mecanismos para evadir a resposta imune e promover o seu crescimento e metástase. Perda ou diminuição da expressão de MHC classe I. Células tumorais podem reduzir ou perder a expressão de MHC classe I, escapando ao reconhecimento por CTLs. No entanto, isto pode torná-las mais suscetíveis à destruição por células NK, um mecanismo conhecido como missing self. Perda ou diminuição da expressão de antígenos tumorais. Células tumorais podem perder a expressão de antígenos tumorais, tornando-se menos imunogênicas. Supressão imune no microambiente tumoral. Tumores criam um microambiente imunossupressor, recrutando células supressoras como TREGs e células mieloides supressoras, produzindo citocinas imunossupressoras como TGF-VV e IL-10, expressando ligandos inibitórios de checkpoints imunitários como PDL1 e CTLA4 ligandos, e privando o microambiente de nutrientes essenciais para a função imune. Indução de anergia ou exaustão de linfócitos. T. Estimulação antigênica crônica e sinais inibitórios no microambiente tumoral podem induzir anergia ou exaustão de linfócitos T antitumorais, diminuindo a sua função efetora. Variação antigênica. Tumores podem sofrer variação antigênica, perdendo antígenos-alvo da resposta imune ou adquirindo novas mutações que conferem resistência à imunoterapia. Barreira física. O estroma tumoral denso pode impedir a infiltração eficaz de células imunes no tumor. Imunoterapia. Modulação do sistema imune para terapia. A imunoterapia visa modular o sistema imune do paciente para tratar doenças, incluindo cancro, doenças autoimunes, infecções crônicas e rejeição de transplantes. Avanços notáveis em imunoterapia têm revolucionado o tratamento do cancro e aberto novas perspectivas para outras doenças imunomediadas. Imunoterapia no cancro. Inibidores de checkpoints imunitários. Anticorpos monoclonais que bloqueiam receptores inibitórios nos linfócitos T, como CTLA4, PD1 e PDL1, libertando os travões da resposta imune antitumoral e restaurando a atividade efetora de CTLs antitumorais. Exemplos incluem ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab e durvalumab, que são eficazes em melanoma metastático, cancro do pulmão não pequenas células, cancro da bexiga, cancro renal, linfoma de Hodgkin e outros tipos de cancro. Efeitos secundários relacionados com a autoimunidade podem ocorrer devido à ativação imune sistêmica.
Terapia celular adoptiva. Células CAR-T. Linfócitos T do paciente são geneticamente modificados ex vivo para expressarem receptores quiméricos de antígeno, ou CARs, que direcionam os linfócitos T, geneticamente modificados para reconhecerem e destruírem células tumorais específicas. Células CAR-T, anti-CD19, têm demonstrado eficácia notável em leucemias e linfomas de células B. Efeitos secundários podem incluir síndrome de libertação de citocinas e neurotoxicidade. Vacinas contra o cancro. Vacinas terapêuticas para estimular a resposta imune antitumoral contra antígenos tumorais. Estas podem ser vacinas baseadas em células dendríticas, vacinas peptídicas, vacinas genéticas como DNA e mRNA, e vacinas virais oncolíticas. Resultados clínicos limitados em tumores sólidos, mas promissor em combinação com outras imunoterapias. Vacinas preventivas contra vírus oncogênicos como HPV e hepatite B têm sido altamente eficazes na prevenção de cancros relacionados com estes vírus. Anticorpos monoclonais, terapêuticos. Anticorpos monoclonais, dirigidos contra antígenos tumorais específicos, ou contra moléculas do microambiente tumoral. Exemplos incluem trastuzumab, rituximab e bevacizumab, que podem atuar por ADCC, ativação do complemento, bloqueio de vias de sinalização de crescimento tumoral, ou entrega de fármacos ou radioisótopos diretamente às células tumorais. Citocinas terapêuticas. Uso de citocinas como IFN-AA e IL-2 para potenciar a resposta imune antitumoral em condições como leucemia de células pilosas, melanoma, sarcoma de Kaposi e cancro renal metastático. Efeitos secundários significativos podem ocorrer devido à toxicidade sistêmica. Imunoterapia em doenças autoimunes. Imunossupressão. Fármacos imunossupressores, convencionais como corticosteroides, metotrexato, azatioprina, micofenolato mofetil, ciclosporina e tacrolimus, são usados para suprimir a resposta imune de forma ampla. São eficazes, mas têm efeitos secundários significativos e não específicos. Terapias biológicas. Terapias mais direcionadas, que visam moléculas ou células específicas envolvidas na patogênese autoimune. Exemplos incluem anticorpos anti-TNFA, como infliximab, adalimumab e etanercept para AR, DI, espondilite anquilosante e psoríase, rituximab para AR, LES e vasculites, abatacept como modulador da coestimulação de linfócitos, T, para AR. Tocilizumab para AR e arterite de células gigantes, ustekinumab para psoríase e DI, secukinumab para espondilite anquilosante e psoríase, belimumab para LES e natalizumab para esclerose múltipla. Terapia celular. Terapia celular reguladora para restaurar a autotolerância e suprimir a autoimunidade. Isto pode incluir a infusão de TREGs ex vivo expandidos ou induzidos, bem como células estaminais hematopoiéticas autólogas. Imunoterapia em transplantes. Imunossupressão convencional. Fármacos imunossupressores, para prevenir a rejeição, já descritos acima. Indução de tolerância. Estratégias para induzir tolerância, já descritas acima, ainda em grande parte experimentais, mas com potencial para reduzir ou eliminar a necessidade de imunossupressão a longo prazo. Imunoterapia em doenças infecciosas. Anticorpos neutralizantes. Anticorpos monoclonais neutralizantes contra vírus, como anticorpos anti-SARS-CoV-2, bactérias ou toxinas. Para imunoterapia passiva em infecções agudas, ou profilaxia pós-exposição. Citocinas, imunomoduladoras. IFN-gama, para infecções crônicas intracelulares, como leishmaniose e tuberculose. E IL-12, para potenciar a imunidade celular.
Vacinas terapêuticas. Vacinas para estimular a resposta imune contra infecções crônicas estabelecidas, como vacinas terapêuticas para HIV e hepatite B crônica. Terapia celular adoptiva. Transferência de linfócitos T, específicos para o patógeno para aumentar a imunidade celular em infecções crônicas ou em imunocomprometidos. Avanços e perspectivas da imunoterapia. A imunoterapia representa um paradigma terapêutico em evolução, com avanços contínuos e um impacto crescente em diversas áreas da medicina. No cancro, os inibidores de checkpoints imunitários e as células CAR-T revolucionaram o tratamento de certos tumores, oferecendo respostas duradouras e, em alguns casos, cura. No entanto, a imunoterapia oncológica ainda enfrenta desafios, como a resistência primária ou adquirida, a toxicidade imunomediada e a necessidade de biomarcadores preditivos de resposta. A combinação de imunoterapias entre si ou com terapias convencionais, como quimioterapia, radioterapia e terapia-alvo, e o desenvolvimento de novas gerações de imunoterapias, como terapias baseadas em células NK, agonistas de receptores coestimulatórios e moduladores do microambiente tumoral, são áreas de intensa investigação. Acessibilidade da imunoterapia à população mundial. Apesar dos avanços notáveis, a acessibilidade da imunoterapia à população mundial ainda enfrenta desafios significativos. Os custos elevados das imunoterapias, especialmente das terapias biológicas e celulares, limitam o seu acesso em muitos países de baixo e médio rendimento. A infraestrutura de saúde necessária para administrar imunoterapias complexas, como as células CAR e T, e para monitorizar e gerir os efeitos secundários, também é um obstáculo em muitos sistemas de saúde. A investigação e o desenvolvimento de imunoterapias mais acessíveis, mais baratas e mais fáceis de administrar, e a implementação de estratégias para reduzir os custos e aumentar a equidade no acesso, são essenciais para garantir que os benefícios da imunoterapia cheguem a todos os que deles necessitam em todo o mundo. A colaboração internacional, a transferência de tecnologia, a produção local e os modelos de financiamento inovadores são necessários para superar estas barreiras e tornar a imunoterapia uma realidade global. O futuro da imunoterapia é promissor, com o potencial de transformar o tratamento de um vasto leque de doenças imunomediadas. A investigação contínua e a inovação tecnológica, combinadas com um compromisso global com a acessibilidade e a equidade, são essenciais para maximizar o impacto da imunoterapia na saúde humana em todo o mundo.